paciente, quando considerar o uso do protocolo, né, de sedação mínima e a sedação pós-subdose. Então, assim, sempre eu começo a aula com essa frase, né? Na vida, o dentista que mais dói é a expectativa da dor. Então, gente, a dor, né, a faixa, né, principalmente aqueles pacientes que têm ansiedade, que têm pânico, né? E procedimentos que eventualmente poderiam ser feitos com uma. Marcos, faça uma coisa dessa. Né, é meu rim aí. Poderia ser evitado, né? Evitar problemas ainda maiores, né? De levar aquele dente que não foi restaurado, ou extração. Então, isso motiva justamente o afastamento, né, de pacientes na clínica odontológica. Tá? Então, a ansiedade mesmo é um dos principais motivos de afastamento, né, dos pacientes na clínica odontológica, e justamente apesar dos avanços científicos, né, tecnológicos, odontologia digital, questões de reabilitações anais extremamente eficientes, né, a curto prazo, né, cirurgias minimamente invasivas, o condicionamento do paciente, ou seja, lidar com a ansiedade do mesmo paciente, é um problema sério na clínica odontológica, principalmente quando a gente lida, né, com pacientes ansiosos que vão se submeter, né, a determinadas cirurgias. Né. Para mim, eu acho que morre, refiro logo, não ter mais paciência, e um paciente ansioso, eu dobro logo ele, faço logo a sedação, então a ansiedade, ela pode ser definida como uma sensação desagradável, né, que vai justamente indicar algum período, ou seja, é uma antecipação de um fato que pode acontecer ou não vai acontecer. Na maioria das vezes não vai acontecer. E isso aí leva várias manifestações, né, somáticas, vamos dizer assim, para o paciente. Né? O paciente tem espasmo, né, tem tensão muscular, fadiga, falta de ar, taquicardia, dificuldade para deglutir às vezes, né? O paciente fica nervoso, irritado. Né? Então tudo isso, essa ansiedade leva a esses quadros somáticos. Tá? E o medo é essa sensação de ansiedade persistente, né, que repulsa o paciente com o consultório odontológico. Tá? Então existe essa relação, né, entre uma ansiedade muito grande e justamente o medo que afasta o paciente, né, da clínica do seu atendimento. Tá? Então, normalmente, os sinais, quando você vê o paciente nervoso, ele vai apresentar isso aqui. Ó. Pele, rosto, a pele do rosto pálido, né? O paciente pálido, as mãos ficam assim, ó, agarrando. Normalmente eles cruzam os pés, né? Ficam com os olhos arregalados, né? Olhando para os extremidades. Então, quando vocês forem fazer uma anestesia, não fique lá trabalhando com uma anestesia, mostrando o paciente a agulha. Né? Prepara tudo de si. Vocês vão ver, por exemplo, eu vou anestesiar a maxila, né? Quando vocês preparam logo o paciente, deixa o paciente na posição correta, eu passei, por exemplo, maxila. Como é que a gente trabalha com maxila? Para fazer anestesia. Um procedimento qualquer, vamos dizer assim, até uma restauração, a maxila tem que ficar perpendicular ao solo. Então você vai deixar o paciente, ó, deitado. Está me entendendo? Deixa o paciente deitado, a maxila vai ficar perpendicular. Está me entendendo? Né? E aí, por exemplo, se eu for trabalhar, se eu for fazer uma remoção de um 17, um 16, você vira a cabeça do paciente para lá. Vai aumentar seu ponto de visão. Estão me entendendo? Vou fazer a remoção do 26, volta a cabeça do paciente para cá. Depois que você fizer isso, né, olha lá o dente, dá uma secadinha, né, estica lá, aí você vai e pega a agulha, né, a cartulha e faz a anestesia. Não ficar lá olhando com a anestesia lá, o paciente vai ficar mais nervoso ainda. Certo? Então, tem que ver isso, tá? Então, só mostrando aqui, né, a relação da ansiedade, né, com alguns aspectos de sinais vitais dos pacientes. Então, aqueles pacientes mais nervosos, eles apresentam
apresentavam, né, grau de ansiedade maiores, eles apresentavam estatisticamente um nível de pressão alta maior, né, principalmente a pressão sistólica bem alterada, né, tanto no pré como no pós, né, tanto no pré como no trânsito pós-operatório. Tá? Mesmo no pós-operatório, uma coisa que você tem que entender, né, em cirurgia, pacientes, eu vou dar uma aula para vocês disso, pacientes cardiopáticos, né, que tem pressão alta, enfim, teve um AVC ou teve um infarto 3, 4 anos atrás, você faz a cirurgia tudo bacana, faz um protocolo de redução da ansiedade, vou mostrar para vocês, faz a cirurgia bacana, só que não prescreve direito. Não passa o remédio adequado, posologia adequada para dor e edema, o paciente vai começar a sentir dor em casa, pode ficar nervoso, né? E o quadro dele, né, pode afundar esse quadro da doença cardiovascular, ele pode ter um infarto, ou um AVC, se tiver uma PA. Então é importante isso, que vocês também controlem a dor do paciente que tem hipertensão, só um exemplo, no pós-operatório. Vocês sabem justamente, o paciente nunca é sentido, então sabe prescrever um analgésico, as formas de acordo com os intervalos, a gente vai ver no decorrer do curso de terapeuta, né? Acho que só eu vou dar essa aula para vocês. Então, o tratamento no meio da ansiedade torna-se um tema importante, né? Então, justamente promover essa sensação de dor, né, que porventura é promovida pela ansiedade, faz com que a gente seja muito exigido, né? Dentista, a profissão de dentista, além de ter aquela perfeição técnica que o paciente quer que vocês tenham, você vai fazer uma instalação bacana, uma cirurgia de forma, né, boa, tem que lidar ainda com essa ansiedade, com esse medo, né, do paciente. Então é uma profissão extremamente estressante, né? E a gente saber a escolha do fármaco adequado justamente para o controle da ansiedade, isso é importante, tá? Então, isso aqui é comprovado, cientificamente, cientificamente, acho que mais principal, que o limiar de dor, né, está de acordo com a ansiedade. Então, quanto mais ansioso é o paciente, mais ele vai ter limiar de dor baixo. Quanto mais for calmo o paciente, ele vai ter um limiar de dor alto. Estão entendendo? É o contrário. Que é aquela coisa, você não tá nem sentiu ainda, nem encostou, só porque ele tá nervoso, já fica, já tá doendo. Entendeu? Mais ou menos isso. O paciente vai sentir dor onde não tem, não era para ter. Isso é um estudo clássico que começou a perceber isso através de um estudo clássico que fizeram os estudantes de odontologia como vocês. O que os caras fizeram? Teste de dado por par, usando Vendoice, Ultrapet, para saber como é que estava aquele dente. E aí os estudantes que eram bem calmos, né, praticamente não sentiam dor no teste de dado por par. Vocês sabem disso, né? Então, praticamente não sentiam dor. Ou sentiam dor pouca, né? E aqueles pacientes, aqueles estudantes que eram extremamente nervosos, sentiam bastante dor quando colocavam Vendoice, quando colocavam Ultrapet, entendeu? Então, isso é comprovado cientificamente, tá? Então, quanto menor a ansiedade, mais alto vai ser o limiar de dor. Então, ele vai sentir dor quando a intensidade da dor for bem alto nível, tá? Então, é justamente isso. A apreensão de estresse, ele pode desencadear. É o próximo slide, isso que eu vou mostrar para vocês. Tá? A apreensão e estresse, pelo meio, pode desencadear uma variedade de reações neuromorais que vão potencializar a ação dos nossos setores. Tá? Então, sabe que vocês sabem quem são nossos setores? Ou não? São terminações nervosas livres, que tem maior quantidade na pele, na região da face, né? Por exemplo, no pulmão tem pouco, no cérebro tem muito, tá? No intestino, mais ou menos, no rins tem pouco. Né? Quando o cara sente uma dor do cara do rins, é uma dor intensa, né? Prestar atenção? Porque tem pouco no nosso setor de rins. Quando chega lá, você já está na escala do lado bem alto.
né? Então, ó, esse quadro aqui é super importante para que vocês entendam, tá? Tem outro passo? Aí aqui, ó, são os nossos setores. E aqui são os estímulos que podem acontecer nele. Então, eu vi um toque, vou estimular. Uma inflamação, teria um terceiro molar, a inflamação, vocês vão entender mais lá na frente, vão produzir mediadores que não sejam apagados de farmácia. Então, vocês mais ou menos sabem. Então, vocês, ó, as prostaglandinas, o meu governo, não viu isso não? Não. Tá lá reclamando. Hã? Reclama lá com o povo lá de cima. Tem que ajeitar para esse negócio dessa disciplina ser presencial. Você não é comigo, né? Inflamação. Então, a inflamação vamos produzir mediadores químicos chamados alvários. Os principais são prostaglandinas, leucotrienos. E elas vão lá e vão sensibilizar essas terminações nervosas vivas. Um exemplo, uma inflamação em algum órgão, por exemplo, uma pedronite renal, ou uma gastrite, ou infarto, né? Uma inflamação em algum órgão também vai estimular esses nossos receptores. E aí, ó, a partir daí, esses nossos receptores, eles vão, essa transmissão nervosa, que nada mais é do que uma transmissão nervosa, né? Vai, o córneo posterior, né? Na medula espinhal, né? Vai através do trato desse lado, né? Para o espinho talão, vai até na região do tálamo, lá é processado como dor e volta, né? E aí passa, o cara ou vai remover a mão, lá, sei lá, não tem uma coisa que está quente, ele retira a mão, ou vai reclamar da dor, né? Está sentindo a dor, o rim está inchado, está doente. E aí, gente, existem vários mecanismos para controle dessa dor, né? Então, existem os anti-inflamatórios que a gente toma, esse slide é bacana. Existem vários os anti-inflamatórios que a gente toma, que vai diminuir isso aqui, ó, esses mediadores químicos. Tem os anestésicos que vocês estão aprendendo, que vão lá, ó, a nível de nossos receptores, aplicar anestesia. A condição nervosa não vai se propagar. Tá entendendo? A mulher, quando vai fazer a cesárea, a coluna, e a filho aqui, sabe? É uma anestesia local, o impulso nervoso ele é parado aqui, ó. Não vai ser processado lá em cima. Tem os anestésicos de ação central, que são chamados opioides, que eu vou lá na frente explicar para vocês. E aqui, ó, tem os antidepressivos, que é o que a gente vai. Às vezes a gente usa em pacientes que têm dor facial crônica, que vai deixar a dor um pouco mais lenta, mais difusa, que vai facilitar. E tem justamente os nossos benzodiazepínicos, que é o que é a aula de hoje, que é a sedação química, que vai agir uma parte do sistema nervoso central chamada formação reticular. Tem os anestésicos locais, que vai também impedir que ocorra essa propagação do impulso nervoso. Tá? Então acho que dá para entender. Né? Vou passar. Então, né, para o CD, né, essa exigência, essa perfeição técnica, justamente com a atualização de conhecimentos científicos, né, leva a gente a requerer, né, justamente a mudar, a ter uma necessidade de lidar, né, com essas questões de ansiedade e essa perfeição técnica. Como eu falei para vocês, deixa a estressando a rotina do cirurgião dentista. Então a situação ainda se agrava mais, pode passar, quando a gente não tem uma formação, né, adequada na odontologia e não sabe lidar com esses problemas. A situação ainda torna-se ainda mais pior. Né? Então, pode passar. Como controlar a ansiedade, né, e o medo do paciente? Vamos passar. Então existem os métodos não farmacológicos, ou seja, a verbalização, a conduta básica, né, a gente explicar para o paciente como é que o paciente tem procedimento, você passar conhecimento para o paciente, você, da mesma forma que faz conhecimento, você vai adquirir a confiança dele, ele vai ficar um pouco mais calmo. Certo? É preciso que vocês expliquem ao paciente como é que você procede. Qualquer procedimento que vocês vão saber fazer. Principalmente, você vai ganhar credibilidade no mercado. E também questão, principalmente dos pacientes que
são muito ansiosos, são medrosos. Isso vai tentar acalmar, certo? Pode passar. E quando isso falha, né? Pode passar. Mesmo você sendo explicando, né? Às vezes a gente coloca por exemplo, explicando a ele como é que vai ser, não é nada demais. Às vezes o paciente ele é tão nervoso, né? E aí como é que a gente vai usar, né, esse meio de fármacos? Então, segundo o guideline da Associação Americana de Dentistas, a gente vai usar, e espero que vocês, isso aqui não é só para a aula de hoje, mas para mim de vocês. Então, quando o quadro de ansiedade, como é que a gente vai usar o comprimido, o sedativo? Quando o quadro de ansiedade não for controlado, apenas com método farmacológico, ou seja, você explicando a função, no atendimento de pacientes de doenças cardiovasculares, ou seja, pacientes hipertensos, graves, com alguma história de infarto, de AVC, e arritmia cardíaca, pacientes com asma bronco, tá? Principalmente aqueles que são dependentes de corticoide, ou com história de episódios convulsivos. Nas intervenções mais intensas, como drenagem de abscesso, cirurgia de enxerto, né, cirurgias um pouco mais invasivas, a gente usa, mesmo se o paciente for calmo, mas no transoperatório ele pode ficar nervoso e é dificultado. Tá? E logo após traumatismo dentário, uma avulsão dentária, o cara já bateu, perdeu o dente. Fala nervoso, você tem que colocar o dente no lugar. Vocês vão saber depois como fazer uma contenção, né? Então tudo isso leva um pouco de tempo e ele precisa de colaboração do paciente. Tá? Então, pode passar. Então existem os tipos de sedação, né? Pode passar, e os tipos de fármacos utilizados. Então o que a gente faz, a gente vai falar aqui, é justamente essa sedação leve, a sedação mínima. Que qual a característica? Ansiose, ou seja, diminuição da ansiedade do paciente, a colaboração do paciente. Já a sedação moderada, com fármacos mais potentes, e o paciente ele mantém os reflexos protetores, presença de respiração autônoma e resposta adequada a estímulos táticos ou verbais. Também pode ser feito, né, como através de nossos controles, por exemplo, que a gente vai ver um pouquinho mais. E a sedação profunda, em geral, pode ser feita a nível ambulatorial? Pode, mas nesse caso aqui, quem faz é o médico. Tá? Então, a sedação parcial ou completa dos reflexos protetivos, respiração autônoma ausente, falta de respiração autônoma ausente. Isso aqui é se você aumentar a dose, o paciente vai parar de respirar. Então, o ideal, na minha opinião, é que essas sedações profundas, principalmente essas, sejam feitas a nível hospitalar. Falta de resposta a estímulos táticos ou verbais, ausência de reflexos protetores. Essa daqui, normalmente se faz para fazer, por exemplo, uma endoscopia, né? Uma colonoscopia. O pessoal faz uso dessa. Professor, Então, aqui a sedação que o cirurgião dentista tem a habilitação, que a pode usar a máscara, essa é a leve ainda? leve moderada, vou explicar para vocês quando chegar lá. Mas a moderada é um curso à parte ou a gente aprende a fazer? Não, tem que fazer a parte. Então, estágio de sedação, né, que eu falei para vocês, né? Por exemplo, na sedação mínima, né, a função cardiovascular não é afetada. Normalmente ela é mantida na sedação moderada, então é um pouco mais complicado se manter essa estabilidade. Por isso que eu só faço sedação mínima a nível ambulatorial. A partir daqui a gente já pede a ajuda do anestesista. Né? Sedação profunda, normalmente é mantida, né? Mas aqui, ó, o que é mais importante é as vias aéreas, né? Então, normalmente elas não são afetadas na sedação mínima. Né? E aqui normalmente não requer intervenção, mas às vezes requer. Isso vai depender muito da resposta do paciente. Né? O paciente tem uma resposta. Então, a sedação mínima com benzodiazepina, né? Existem vários tipos de fármacos que são usados. Existem aqueles
a gente chama de psicodislépticos, que são drogas capazes de estimular, não de deixar o paciente mais calmo, né? A atividade mental para provocar alucinações, né? Que a gente chama de despersonalização. São aquelas as drogas que não são recomendadas, que são os LSDs, certo? Então, tem essas drogas, pode passar. Tem as psicoanalíticas, que são as anfetaminas, que deixam o paciente mais, estimula a atividade mental, causa, né, vício, né, todas as duas drogas. E, lógico, que são usadas na oncologia, essas daqui podem ser até usadas na medicina para tratamento, no caso de tratamento da obesidade, às vezes são usadas. E também o estimulante de vigília. Já os psicolépticos, que é os que a gente usa, né? São os fármacos usados para diminuir a atividade mental, deixar o paciente mais calmo, ou seja, reduzir o estado de vigília, diminuir a ansiedade, diminuir o medo. São os caixa preta que a gente chama. Tá? A gente pode receitar não, caixa preta? A gente pode receitar? Pode passar. Então, o que é, né, a sedação mínima? Então, é uma discreta depressão, nível de consciência, e não afeta a habilidade do paciente respirar e responder a estímulos autônomos. Então ele responde a estímulos verbais. Né? Uma coisa, uma tentativa, você fazer assim, ó. Você aperta aqui, ó. O paciente ele vai sentir dor. Se ele não responder, ou também às vezes puxa o dedão, assim, não responder, aperta o dedo. Então, voltar. Então, responder de forma apropriada, estímulos físicos e verbais. Você fala com ele, responde, estímulos verbais como esse, vai sentir dor. Pode passar. Então, como é que ocorre normalmente o mecanismo de ação? Tá? Então, gente, nada mais é de que o efeito, essas drogas vão potencializar, eu vou mostrar para você nos próximos slides, vai potencializar a ação do GABA. O que é o GABA? É um ansiolítico natural que a gente tem. Né? Como é que é o nome? Mas se lá não tivesse legal, essa é destruindo todo mundo aí. Né? Não tinha essa capacidade de ficar calmo. E tinha que resultado. Quando está pressão, não dá. Então, gente, a gente tem essa capacidade de ficar calmo. Então, o GABA, ele é um inibidor que tem no sistema emocional, principalmente na formação reticular, que eu acho que eu vou mostrar lá na frente, né? E ou em concentração maior na formação reticular em todas as partes do cérebro. Então, ele, vamos dizer assim, tem uma ação sedativa. Então, vai promover também o efeito natural. E o que é que isso aqui, ó, formação reticular. Então, justamente nessa região aqui, ó, está o cérebro. Então, nessa partezinha aqui que tem uma concentração muito maior. Tá? Justamente isso aqui. Tá? Pode passar. Então, o que é que eles vai fazer? Então, pode passar. Então, para vocês entenderem, eu acho que o próximo slide explica melhor. Eu passo? Então, lá na formação reticular, eu acho que toda célula tem a membrana plasmática, né? E nessa membrana plasmática, é como o anestésico, gente. Lá vai ter o quê? Uma proteína na membrana plasmática que o ansiolítico vai atuar. Como tem no anestésico, como tem, sei lá, os corticoides e assim por diante. Né? Não, lá na membrana plasmática, vai passar, vocês vão entender agora. Então tá lá, a membrana plasmática, então lá vão ter ciclos receptores. Ciclo do próprio GABA,
dos benzodiazepínicos, o que é que faz? O benzodiazepínico, ao se acoplar, você deu o remédio para o cara, assim. Aí o benzodiazepínico vai lá, se acopla no seu sítio, e quando ele se acopla, o que é que vai fazer? Aumenta a ação do GABA. Os GABAs eles vão começar a se acoplar mais rapidamente. E quando isso acontece, vai aumentar o influxo de íon cloro para dentro da célula. E o que vai acontecer, Fran? O impulso nervoso não vai passar. Entenderam ou não? Então ele vai intensificar a ação do GABA. Entenderam? O ansiolítico. Então não são para passar. São fármacos extremamente seguros. Né? Então eles funcionam como agonista da ação do GABA. Eles vão intensificar a ação desse GABA. O GABA funciona como um ansiolítico natural ou fisiológico. Está lá no nosso organismo. E os benzodiazepínicos são seguros, pois seu efeito vai apenas potencializar a ação de uma substância que já tem no nosso organismo. Professor, a quantidade do GABA no indivíduo ela pode ser variável de um para outro? Rapaz, pode ser. Viu? Então vamos lá. Então as vantagens. Todo mundo entendeu como é que eu posso referir? Então as vantagens dos benzodiazepínicos: redução do fluxo salivar, reflexo de vômito. Tem uns pacientes que chegam na minha hospital. Quando eu fico engoiando, né? Não, tem ânsia de vômito. Eu posso botar qualquer nada na minha boca. Pô, tá com benzodiazepínico nele. Você fazer essa cirurgia. Relaxamento da musculatura esquelética. Os hipertensos, vai diminuir a pressão arterial para ele chegar mais calmo, né? Não vai ter tanta noradrenalina no nosso organismo. Prevenir a eventual ocorrência de asma crônica, como eu falei para vocês, estudos não possível, que são aquelas indicações. Pode passar. E os efeitos colaterais, pode passar, a sonolência, que às vezes dá, diminuição da adaptação de memória e retenção de novos conhecimentos. Então, quando você for fazer uso dos benzodiazepínicos, então as recomendações pós-operatórias, ou alguma recomendação que você for dar, tem que ser por escrito. Aliás, tudo, né? Tem que ser dado para o paciente por escrito. E pouco, só beijo. Entendeu? Então, tem que ser por escrito. Tá? O médico ele fica acompanhando, para você além de dar por escrito for acompanhando. Porque às vezes ele não fica lembrando. Tá? Depois que termina, você vê. Tá? Então, tem essa desvantagem. Efeitos paradoxais. Sendo mais frequentes em idosos e crianças. Certo? Então, o que é isso? Em vez de ficar calmo, fica mais nervoso ainda. Acontece isso. Mas é 1% às vezes. Eu nunca tive caso assim, o paciente ficar mais nervoso, mas no caso que estou mais tendo terapia. Pequenos efeitos cardíacos, ou seja, discreta diminuição da pressão arterial e do esforço cardíaco. Isso é bom para aqueles pacientes que estão com sua doença cardiovascular estável. Quando não estão, por exemplo, pacientes com arritmia cardíaca, isso não tem que dosar essa questão da sedação. Por isso, pacientes com arritmia cardíaca, a gente não trata de fazer cirurgia no caso, a nível ambulatorial. São pacientes asa 3, tratados. Vou tirar o resto radicular. Paciente com arritmia cardíaca, não pode acontecer isso. O coração dele. A por isso que eu vejo o senhor no hospital fazendo cirurgia? Não, você está ligado mais padrão, né? E leve diminuição da frequência cardíaca, né? É isso que eu estou falando. Isso já é descompensado. Você com arritmia cardíaca, a gente não deve tratar ele no nível ambulatorial. Só no hospital. E eu já fiz a cirurgia com a pessoa Passou mal? eu problema. Há muito tempo lá no céu, um paciente também. Ele era meio doidinho, sabe? Era mais dele, né? E fui falando de experiência minha, acho que foi uns 10 anos atrás, eu acho. E ele era diabético e não me falou. Aí teve várias estações, eu fiz com ele, não deu problema nenhum. Aí teve uma que ele teve uma hipoglicemia, passou mal. Só foi esse, eu acho. Professor, o sistema público oferece hospital com base
oferecer. Difícil, né? Pode passar. As contraindicações, podem passar. Pacientes com problemas de LPOC, problemas pulmonares, pacientes com apneia de sono, miastenia grave, que é deixar o cara mais relaxado ainda, então pacientes alcoólicos, o álcool deprime já estão nervoso central, né? Você toma algumas vezes tudo e potencializa ainda mais o efeito de cada um. Pacientes graves e pacientes com necessidades especiais, né? Por quê? Porque ele não vai dizer para ele estar, né? Está calmo, você não vai saber, ou se segura demais, né? Tem uma depressão demais no central, você não vai saber, né? Não vai passar. Então, os critérios de escolha, não existe assim um protocolo definido, né? Para escolher o benzodiazepina do via oral. Vou definir o quê? O tipo, a duração do tratamento, o estado fisiológico do paciente, se ele tem alguma comorbidade, né? Com a arritmia cardíaca, então você vai ter que controlar isso. E a idade do paciente, que a gente vai ver os 3 parâmetros. Com a duração, primeiro ponto, com a duração do tratamento odontológico, ele não ultrapassa as 2 horas, 60 minutos, 120 minutos. O midazolam, que é um fármaco que eu vou mostrar para vocês, é um fármaco de escolha, né, para jovens e adultos. Né? Por quê? Pelo rápido efeito de ação, então, o midazolam, 30 a 40 minutos, você pega o paciente chegar na sua clínica, 30 a 40 minutos antes, você dá um midazolam de 7,5. E ele não rebaixa tanto assim, o paciente mais calmo. Professor, mesmo que o paciente ele relate que tem arritmia, só que a dele é tudo controlado, ele toma remédio, tem pressão controlada. Eu não faço. Tudo isso tem que ser em hospital. Então, pelo rápido início de ação, 30 minutos, menor tempo de efeito solído, no máximo 2 horas. É mais ou menos o que é o nosso estado de ajuda, né, cada paciente. No máximo 2 horas. Tá? Então tá aí, os benzodiazepínicos, o início de ação deles, né? Tem o midazolam, que é o dormonide, tá? O alprazolam, que é o frontal, o diazepam, todo mundo sabe, o diazepam, não sei qual é o comercial dele, então precisa da prova. O lorazepam, que é o Lorax, então aqui tem o início de ação. É o diazepam, não Professor, não utilizo clonazepam. Clonazepam, lembrona, o efeito dele de ação demora um pouco mais. Midazolam, 30 minutos, o alprazolam, 45 a 60 minutos, o diazepam 60, o lorazepam 2 horas. Então, se a gente olhar aqui, né, o midazolam é um fármaco de escolha, né, para crianças também, não só para jovens e adultos, mas para crianças, é muito utilizado por 2 motivos. A duração de 2 horas, então, por exemplo, o menino vai ficar dopado o dia todo. E produz o que a gente chama de amnésia anterógrada. O que é isso? A criancinha não vai lembrar, a criança não vai lembrar como foi feito o procedimento. Então não vai levar aquele trauma, né, entre aspas, para casa, né, para a vida dele. É uma droga de escolha por causa disso. Pode passar. E para os idosos, o que acontece? Esses fármacos, todos eles, que eu falei para vocês, midazolam, lorazepam, eles são lipossolúveis, tem uma lipossolubilidade, eles gostam da gordura, então eles são lipossolúveis. Então, quanto mais lipossolúvel for aquele fármaco, mais tempo ele vai ficar agregado na gordura. Não estou entendendo que não vai ser, o metabolismo dele vai ser lento. Correto? Está entendendo? Está entendendo não? Então, existem fármacos que têm afinidade muito grande na gordura e outros não. O que acontece? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a massa muscular, essa massa muscular vai ser substituída por osso. Então, para o idoso, a gente tem um fármaco que tem menos afinidade do tecido do osso, para que o metabolismo dele
esse fármaco seja mais rápido, não fique lá, tanto tempo no organismo e o vozinho, a vozinha fique lá, com a depressão, chama de nervoso central. Então, o fármaco que tem menos, teria menos é o triazolano. Só que o triazolano não é fabricado no Brasil. Depois dele vem o lorazepam. Então, para os idosos, o lorazepam é a escolha mais ideal. Só tem o problema dele, o efeito, o início do efeito do vacilo, 2 horas. É sempre curioso lá em casa, ele está nele, ou ele vir no seu consultório. Acho que eu não entendi não. Quando ali o pessoal usa, que ele tem solubilidade, afinidade com a gordura, né? No caso ele não vai agir mais rápido, né? Não, Mais fica retardado. Fica mais preso, deposita. Na sua luminosidade, deposita no tecido gorduroso E eu fica pensava, mais. Ele fica lá depositado e não sai tanto. Ele fica lá agarrado, vamos supor. Certo? Então, a gente escolhe o que tem menos afinidade. Então, o lorazepam é a escolha ideal. Por causa disso. Entendeu? Passar. E aí, tem a início de ação, o midazolam, a início de ação é 30 minutos, o lorazepam 2 horas, e a duração do efeito, de 1 a 2 horas, o alprazolam, de 1 a 2 horas. Já o diazepam, gente, de 24 horas. Você dá o diazepam, o cara passar o dia dormindo. Não é legal, né? Tá bom? Então, o midazolam. Tá, as doses usuais, gente, que a gente usa é o midazolam de 7,5 a 15. Tem comprimido de 7,5 e comprimido de 15. Você compra de 7,5, tá? Normalmente estabiliza o paciente. Tá? O lorazepam, os idosos tem de 1 e 2, compra dá para ele. Tá? E a dose recomendada para a criança é de 0,25 a 0,5. Já tem a dose já para a criança, no xaropezinho, tá? Então, passando. E aqui é o Valium, tá? Então, lembrar, comercial. O Valium, que é o diazepam, apresenta boa absorção no trato gastrointestinal. Pode ser injetado, por exemplo, em crises convulsivas. O pessoal usa muito, ela está dando convulsão, pá! E dá o diazepam, o cara, o paciente. Porque vai diminuir aquela transmissão daquele impulso nervoso. Né? E o que é a convulsão? É uma descarga elétrica do cérebro do paciente inoperada, rápida e potente. Apresenta na indicação de ampolas, né? E é muito usada, né, para intervenções diagnósticas. Por exemplo, o pessoal lá gastro, o pessoal gastro, usa muito, tem alguns que usam. Tá? É recomendado em casos de ansiedade, estudos psicomotores, é usado mais para o tratamento na psiquiatria, tá? A gente não utiliza. Eu conheço uma pessoa que tomou diazepam com álcool. Bebida alcoólica. Deprimido demais, foi nervoso. Midazolam, que é o nome dele, que é o que a gente usa, tá? Apresenta relativamente ação curta de 2 horas. A gente usa muito para induzir anestesia geral. É indicado na oncologia para sedação. Tá? Reações mais comuns é a diminuição da frequência cardíaca e às vezes o paciente fica roncando, né? É justamente a apneia. Mas mesmo assim, você mantém o estímulo tátil, você fala com ele, ele responde. Você estímulo tátil também ele responde. Então é o principal, né? Vamos dizer assim, é o padrão ouro para a gente, é o midazolam, tá? Mas já é para qualquer tipo de cirurgia assim, que a gente vai fazer uma extração, qualquer coisa que o paciente esteja muito agitado? Principalmente para experiente como vocês, trabalhando na técnica ainda. O Lorax, que é o lorazepam, é indicado nos casos de estudo de ansiedade, depressão. Usa muito em idoso, o pessoal da psiquiatria, né? É indicado para pacientes idosos, com ansiolítico, para essa faixa etária. Todos os meses incidência de efeitos paradoxais e com desvantagem o tempo de iniciação dele, que é de 2 horas. Tá? Então é o que a gente usa para idosos. A gente dá 1 miligrama 2 horas antes do procedimento. Com relação aos cuidados adicionais, eu vou falar para vocês, né?
mantém, por provocar, né, a nova aquisição de conhecimentos, as recomendações, né, que você for dar para o paciente, você dá por escrito e pede para ele vir com acompanhante. Não pode dirigir, não pode manipular máquinas, né? E aqui é só mostrando que a portaria 98, né, portaria 344 da Anvisa, autorizou justamente a gente prescrever esse aqui. Eu acho que a área já deu uma aula disso aqui. Deu de prescrição, eu ensinando a receita, ensinando como era, que a gente não pode colocar nome comercial, essas coisas. No primeiro dia. Foi. Já deu introdução. Acho que ela vai falar ainda receita azul. Só não falar com isso. Ela falou já receita azul? Não. Como é que eu prescrever essas coisas que eu falo para ela? Vou falar com elas. Ela só deu uma introdução explicando quais são as vias, essas coisas. Pode passar. E a sedação mínima com óxido nitroso é uma coisa que tem que ser dita, ela não substitui a anestesia local. Então, gente, você vai fazer com óxido nitroso, mas o paciente vai receber a anestesia local. É só para deixar ele mais calmo. Tem que ser realizado você tem que fazer um curso, né? Profissionais habilitados, essa técnica de sedação é bastante segura. É benéfica justamente em pacientes cardiopáticos, porque a gente aumenta a concentração de oxigênio. Desenvolver agora, pode passar. Então, assim, aqui, como é que ocorre isso aqui, para que vocês entendam? Tá? Tem o óxido nitroso e tem o oxigênio. Aí a máquina lá tem duas torneirinhas, vamos dizer assim. Dois botões. O botão que aumenta o óxido nitroso e o outro aumenta o oxigênio. E aí você vai balanceando a entrada do óxido nitroso e do oxigênio. Tá? Então, quando a gente está alinhando, por exemplo, uma sedação, que é o que a gente quer, é quando o paciente está visivelmente inebriado, mas frequentemente com algum contato verbal, você fala com ele. Então, normalmente, é quando a concentração do óxido nitroso está entre 46% e 65%. Tá? Então, a gente mantém a nossa sedação nesse caso. É uma sedação incremental, segura. Mas tem que ter a habilitação e tem que ter o aparelho. Então, ele é capaz de deprimir os tecidos dentários, chama de nervoso central. Tá? Lá, não sei se vocês lembram, bem próximo, né, à formação reticular, principalmente na formação reticular. Então, faz a redução, né, da ansiedade e promove justamente o que a gente quer, né, que é a nossa realização do nosso procedimento com segurança. As vantagens é o tempo curto de início da ação. Colocou lá, abriu, o óxido nitroso, o oxigênio já vai entrando, já vai causando já a sedação do paciente. Com os gases podem ser administrados pela técnica incremental, ou seja, pode individualizar para cada paciente. Para aumentar, o paciente cardiopata necessita mais de oxigênio no coração, para o sistema cardiovascular dele, já que o coração não está batendo, uma deficiência, por exemplo, o paciente sofreu um infarto, o coração não está batendo muito, né? O paciente normalmente tem infarto, tem uma arritmia. Então é uma alternativa boa. Você pode aumentar a dose de oxigênio, individualizar para cada caso. Duração e intensidade controlada pelo operador. Fui lá e liguei a máquina, acabou. A sedação do paciente já saiu da cadeira, bacana, sem estar sedado. Está entendendo? Pode passar. Então, na odontologia, né, especialmente, a gente não usa anestesia, no caso de conservação, o óxido nitroso, apenas em pequenas intervenções periodontais, como por exemplo a raspagem, né, que a gente não precisa nesse caso de complementação anestésica. Mas todos os casos, né, a gente precisa de anestesia. Não lembre-se disso. Só no caso de alguns raspagens, deixa o paciente um pouco mais tranquilo, a gente precisa.
E aí, segundo os critérios lá, os pacientes para analgesia e sedação são classificados no que a gente pode submeter, vocês já viram isso. Classificação da Sociedade Americana de Cardiologia que chama ASA. Já ouviu falar em ASA 1, ASA 2, ASA 3? Já viu isso? Vi só no livro Terapia com Medicamentos Antitrans. Pronto. Então, os pacientes que podem se submeter a uma sedação, o oxigênio é justamente esse aqui, ó. ASA 1 e ASA 2. Que são o quê? Pacientes que não têm nenhum distúrbio orgânico, psiquiátrico, fisiológico ou mecânico. Ou ASA 2, aquele que tem uma condição leve, compensada. Por exemplo, hipertensão arterial bem controlada, diabetes, hipertensões, obesidade, até gestação também. Tá? Já a ASA 3 são pacientes com doença sistêmica moderada a grave, que têm alguma limitação funcional. Por exemplo, diabetes não compensada, infarto miocárdio prévio, hipertensão arterial descontrolada, insuficiência renal com obesidade não. Arritmia cardíaca. Então, pacientes ASA 3 são aqueles pacientes que a gente não trata no laboratório do consultório, no hospital. Certo? Pode passar. Então, as outras indicações, pacientes respiradores bucais, com obstrução nasal, lógico. Vai botar a máquina lá para obstrução nasal, tá? Pacientes portadores de doença pulmonar, também, não pode. Presença de infecções pulmonares, cara, você acaba surgindo com paciente com pneumonia, tem como. E pacientes que irão submeter a procedimentos na maxila anterior, aqui, ó. O negócio que fica